o Senhor possa então nos abençoar. Senhor Deus e Pai, na tua presença, sabemos quanto o Senhor tem sido bondoso para conosco, para com o pastor Richard, e que nesse momento, ó Deus, utiliza-o para que ele possa ministrar a tua palavra. Nós o abençoamos no nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Bom dia, irmãos. Graça e paz. Tudo bem com vocês? Amém. Todo mundo animado? Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, antes que eu comece, por favor, coloque sua celular em silencioso, por favor, para não distrair o povo e eu também. Amém. Irmãos, hoje quero continuar nosso estudo da carta aos Gálatas. Por favor, abra sua Bíblia comigo no capítulo 2. Capítulo 2 da Gálatas. Nós vamos ler versículo 1 até versículo 10. Gálatas capítulo 2, versículos 1 a 10. Depois passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito. E subi por uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, e particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isto por causa dos falsos irmãos que se intrometeram e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, para nos porem em servidão, aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do Evangelho permanece entre vós. E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido no outro tempo, não se me dá, Deus não aceita a aparência do homem. Esses digo que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro o da circuncisão, porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o postulado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para com os gentios. E conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como os colunas, a graça que me havia sido dada, derramos as destas em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles à circuncisão, reclamando-nos somente que nos lembrásemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. Amém. Amém. Irmãos, o capítulo 2 dá início a um tema diferente no argumento de Paulo. No entanto, há uma ligação com o capítulo 1, pois Paulo continua falando de sua autoridade apostólica. Contudo, agora, Paulo deseja demonstrar a unidade essencial entre ele e os outros apóstolos. Enquanto o capítulo 1 se concentrava em sua independência em relação a eles. Mas existem 4 diferenças principais entre os 10 primeiros versículos deste capítulo
e os que o precedem. Há novo tema. Não a origem do Evangelho de Paulo, mas a natureza do Evangelho, centrada na questão da circuncisão dos gentios. 2. Há novo aspecto de relação de Paulo com os 12. Não há independência em relação a eles, mas a harmonia e a cooperação. 3. Há novo período do ministério de Paulo e da história da igreja primitiva. E 4. Há nova conclusão, a saber que no conteúdo essencial do Evangelho e do plano para a atividade missionária de Paulo e os 12 eram só. Este é o primeiro momento histórico em que Paulo entrou em conflito direto com a heresia que estava perturbando as igrejas da Galácia. O que deveria ser feito em relação a esse ponto de vista distinto? Era uma questão menor a ser rapidamente ignorada? Era uma questão sobre a qual se deveria buscar comprometimento? Deveria ser travada uma batalha? Aparentemente, poucos, além de Paulo e talvez Barnabé, reconheceram a plena importância de questão naquele momento. Assim é a firmeza de Paulo nesse conflito que os cristãos em toda parte devem, humanamente falando, dar continuidade do Evangelho completo da graça. Mais uma vez, irmãos, ao lermos este capítulo, precisamos ter em mente que Paulo não está fazendo um relato cronológico de sua vida. Ele está apenas fornecendo aos Gálatas os detalhes necessários para refutar as críticas que seus oponentes lhe dirigiram. Então, irmãos, versículos 1 a 5, o Concílio de Jerusalém. Em versículo 1, depois passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito. É muito provável que os 14 anos sejam contados a partir do fim dos 3 anos mencionados em capítulo 1, versículo 18. O ponto principal de Paulo não é quanto tempo depois de sua conversão ele fez essa visita a Jerusalém, mas quanto tempo depois de ter visto os apóstolos pela última vez que ele subia para vê-los novamente. Além disso, Paulo, sem dúvida, considerava os anos de trabalho na Síria e na Cilícia como um período definido de seu ministério. E seu argumento é que esses anos foram interrompidos apenas pelas dificuldades causadas pelos legalistas e pela revelação de que ele precisava subir a Jerusalém para defender a causa da liberdade dos gentios. Mas o concílio em Jerusalém, portanto, provavelmente ocorreu em 49 anos depois de Cristo. Barnabé e Tito acompanharam. Barnabé e Tito acompanharam Paulo, embora Lucas não mencione a presença de Tito em seu relato em Atos.
A presença de Tito é melhor explicado pelo desejo de Paulo de ter caso teste. Irmãos, a questão é, gentio precisa se tornar judeu antes de ser tornado cristão. Ele precisa ser circuncidado, ele precisa observar a lei cerimonial, ele precisa adotar os costumes judaicos. A resposta de Paulo é absolutamente não. Amém. Irmãos, a igreja deve estar sempre disposta a defender a verdade do Evangelho. Há momentos para a paz, há momentos para a paciência, mas também há momentos em que a verdade deve ser defendida. O Evangelho é precioso demais para ser comprometido. Versículo 2. Lucas relata que Paulo e Barnabé subiram a Jerusalém em consequência de uma decisão tomada pelos crentes de Antioquia, em Atos capítulo 15, versículo 2. No entanto, não há uma contradição real entre esse relato e a afirmação de Paulo de que subiu em resposta a uma revelação. A igreja de Antioquia orou sobre o que deveria ser feito e, em seguida, enviou Paulo e Barnabé em resposta ao que acreditavam que Deus lhes havia mandado fazer, ou então a revelação foi paralela e confirmou a que Paulo havia recebido. Sem dúvida, Paulo reconhece a questão da revelação apenas para enfatizar mais uma vez que em nenhum momento Amém. ele foi chamado pelos outros apóstolos. Verdade. Pelo contrário, tanto suas atividades quanto seu evangelho devem ser atribuídos diretamente à vontade revelada de Deus. Paulo não foi convocado por homens. Deus o guiou. Ele se reuniu, em particular, com os líderes da igreja. Não porque duvidasse do evangelho, não porque buscasse a aprovação deles, mas porque desejava a unidade na divulgação do evangelho. Irmãos, a verdade e a unidade nunca devem ser inimigos. A unidade bíblica sempre se baseia na verdade bíblica. A unidade sem verdade é um comprometimento. A verdade sem amor se torna severidade. Deus nos chama para ambos. A discussão sobre as experiências de Paulo em Jerusalém se estende até o versículo 10, mas a essência da questão e seu desfecho já estão sugeridas na segunda metade desse versículo 2. Paulo conversou em particular com aqueles que eram os aparentes líderes da igreja de Jerusalém, desejando evitar comentários públicos ou uma decisão que pudesse afetar seriamente o trabalho que ele estava realizando entre os gentios. Amém. Se a doutrina da graça não fosse defendida com ousadia e clareza, consequências terríveis para o trabalho missionário da igreja se seguiram. O que aconteceu no conselho então?
Obviamente, o argumento de Paulo foi aceito, pois o tempo presente do verbo pregar mostra que o evangelho pregado por Paulo em seus primeiros anos ainda estava sendo pregado por ele no momento em que escreveu. Versículos 3 a 15. No contexto de relatar seus contatos com os líderes apostólicos em Jerusalém, Paulo apresenta agora um caso em que afirma ter defendido a pureza do Evangelho contra as invasões daqueles que queriam misturar aspectos da lei mosaica com a graça, como caminho de salvação. Esse incidente foi a tentativa dos legalistas judeus de impor o rito da circuncisão a Tito. O resultado da luta, como disse Paulo, foi uma defesa bem-sucedida do Evangelho. Irmãos, historicamente, o quadro que se tem é o seguinte: os apóstolos em Jerusalém estavam vacilantes em terreno neutro, tendo a aconselhar Paulo a obediência à lei, mas acabaram se posicionando a favor de Paulo, ao declarar abertamente a liberdade da lei. Essa atitude vacilante é sugerida nos versículos a seguir, tanto no postura de reserva de Paulo, que Paulo parece ter encontrado em Jerusalém, versículos 6 e 9, quanto à postura de Pedro em Antioquia, versículos 11 e 14. Além disso, isso se encaixa no que fica mais claro nesta passagem, a saber que o conflito era principalmente entre os falsos irmãos e Paulo, e que no final, tendo vacilado antes de sua união, os apóstolos se manifestaram firmemente ao lado de Paulo e Barnabé. O termo falsos irmãos, usado aqui e em 2 Coríntios 11, versículo 26, designa aqueles que na verdade não são cristãos, embora finjam-se-lo. A referência de Paulo a esses homens que se infiltram e espiam recorre a uma metáfora militar e sugere a natureza subversiva e militante do mal contra o qual Paulo lutava. Na mente de Paulo, o desejo das legalistas de nos tornar escravos ocorria de maneira semelhante àqueles que tomariam uma cidade por meio de artimanhas ou pela força, a fim de colocar os habitantes em correntes. A defesa do Evangelho que Paulo havia recebido de Deus não se deu motivos pessoais ou egoístas, mas para que a verdade do Evangelho permanece entre os crentes. Versículo 5. A palavra verdade contrasta fortemente com a falsidade mencionada no versículo anterior. Portanto, ela deve significar o verdadeiro evangelho, em oposição ao falso evangelho, que está sendo ensinado pelos falsos irmãos.
A questão em jogo, irmãos, aqui é uma questão de escolha. O verdadeiro evangelho em sua totalidade ou aquilo que não é evangelho algum. A importância dessa questão fez com que Paulo fosse inflexível em seu relacionamento com todos os demais cristãos e não cristãos. Sim. Ela deveria fazer que todos os que conhecem o Senhor Jesus Cristo e amam o Evangelho fossem igualmente inflexíveis em seus pensamentos, palavras e escritos. Irmãos, Paulo recusou-se a fazer concessões, nem por um dia, nem por uma hora, nem por um instante. Por quê? Para que a verdade do Evangelho permanece entre vós. O Evangelho nunca é preservado por meio de concessões. Ele é preservado por meio de fidelidade. Irmãos, a igreja hoje deve permanecer firme. A pressão para ceder é enorme. A cultura exige concessões. A falsa religião exige concessões. Até mesmo algumas igrejas exigem concessões. Mas o Evangelho permanece inalterado. Cristo salva os pecadores completamente. Verdade. Nada pode ser acrescentado à sua obra consumada. Sim. Versículo 6. Assim como no versículo 4, a construção sintática é novamente interrompida, de modo que as primeiras palavras seguidas por uma interjeição sobre a recusa de Deus em julgar para as aparências, ficam sem conclusão. Sem dúvida, Paulo pretendia retomar o assunto do versículo 2 para salientar que, tendo apresentado aos principais apóstolos o Evangelho que vinha pregando, eles reconheceram que este estava de acordo com a verdade. Mas o raciocínio de Paulo é interrompido e ele se apressa em acrescentar que quaisquer se fossem as vontades históricas dos apóstolos originais, por terem conhecido o Jesus histórico, isso não era importante nem para ele, nem para Deus. E elas não acrescentavam nada à sua mensagem. Elas não acrescentavam nada à sua mensagem. Irmãos, 3 vezes neste capítulo, versículos 2, 6 e 9, Paulo se refere às 3 figuras mais importantes de Jerusalém de uma maneira incomum. As pessoas em questão são Tiago, Pedro e João, versículo 9, descritos como aqueles que pareciam ser líderes, aqueles que pareciam ser importantes e aqueles que tinham fama de serem pilares. Por que essa maneira incomum e talvez até mesmo respeitosa de se referir a eles? Embora nem todos os comentaristas concordam, parece que Paulo está fazendo uma observação claramente depreciativa, embora equilibrada, sobre esses 3 apóstolos. A própria repetição da frase parece
amaciadora. Além disso, cada ocorrência da frase parece ganhar força a cada repetição. Em terceiro lugar, a história da conduta de Pedro em Antioquia, nos versículos 11 a 14, dá credibilidade à impressão de que Paulo está decepcionado com a conduta daqueles que deveriam ter sido líderes nessa grande crise da fé, de fé e doutrina, mas que falharam em assumir a liderança. Irmãos, em outras palavras, a delicada situação que está por trás desses versículos explica o raciocínio de Paulo para haver dúvida entre o desejo de enfatizar a unidade fundamental que realmente existia entre ele e os 12 e a necessidade de ser honesto ao indicar que no que lhe dizia respeito aos apóstolos não agiram bem durante a crise. Assim, sua alusão inicial aos apóstolos no versículo 2 parece-lhe após uma reflexão mais aprofundada de demasiado vaga. Ele intercala a história de Tito, mas mais uma vez sem indicar com clareza suficiente que foram os apóstolos que, em nome da harmonia, insistiram para que Tito fosse circuncidado. Por fim, Paulo retoma o assunto dos apóstolos, versículo 6, e acabar por citá-los nominalmente no versículo 9, indicando, irmãos, desta vez que aqueles que eram considerados pilares quase deixaram de cumprir a tarefa de sustentar o Evangelho. Paulo, portanto, fez o seguinte: reconhece a posição e a autoridade dos apóstolos de Jerusalém, sem dominar nada a sua própria autoridade. Indicou em oposição às alegações exageradas feitas a respeito deles pelos legalistas, que os apóstolos eram, afinal, homens e, portanto, nem sempre perfeitos em sua conduta. Separou decisivamente o Evangelho e as políticas dos 12, apesar de todas as suas fraquezas, o Evangelho e das políticas dos legalistas. E quarto, tomou nota do fato de que ele e os 12, e não os legalistas e os 12, estavam do mesmo lado. Por fim, ele chegará a demonstrar que o acordo entre ele e os 12 foi cordial, tanto no que diz respeito às respectivas esferas do ministério. O versículo 9, Tiago e Pedro e João deram a mim e a Barnabé a mão de sinal de comunhão. Quanto no que se refere à obrigação especial dos gentios para com os pobres de Jerusalém, versículo 10, o que também procurei fazer com diligência. No que diz respeito ao Evangelho pregado por Paulo, a conferência de Jerusalém teve dois resultados. Do ponto de vista negativo, os 12 não acrescentaram nada a Paulo. Se o Evangelho estava completo porque fora recebido por revelação. Do ponto de vista positivo, os colunas reconheceram que a todos lhe foi confiado o mesmo Evangelho e que diferia apenas no que se refere aos diferentes campos em que lhes foi designado pregá-lo.
nada me comunicaram. Versículo 6. Esta era uma afirmação notável. Os apóstolos não corrigem o Evangelho de Paulo. Eles não modificaram. Eles não o complementaram. Eles não o aperfeiçoaram. Eles o reconheceram como o mesmo Evangelho que pregavam. Há um único Evangelho, não dois. Não há um Evangelho para os judeus e outro para os gentios. Há um único Salvador, uma única cruz, uma única fé, um único caminho para a salvação. Versículos 7 e 8. A expressão quando viram sugere uma mudança de opinião por parte dos 12, em consequência do relato feito por Paulo e Barnabé sobre tudo o que Deus havia feito por meio deles entre os gentios. Atos 15, 4. Ao princípio, eles estavam céticos e indecisos, mas depois passaram a concordar com Paulo quanto à questão da circuncisão. E assim como o Evangelho é um só Evangelho, independente a quem seja pregado, também a comissão e a capacitação daqueles que o pregam são uma só. Pois quem comissionou e capacitou tanto Pedro quanto Paulo é Deus. Campos diferentes, o mesmo Evangelho. O Evangelho de incircuncisão me estava confiado como a Pedro ou da circuncisão. Deixa-me ler de novo. O Evangelho da circuncisão me estava confiado como ao Pedro ou da circuncisão. Versículo 7. Paulo ministrava principalmente aos gentios. Pedro ministrava principalmente, Paulo ministrava principalmente aos gentios. Pedro ministrava principalmente aos judeus. Públicos diferentes, a mesma mensagem. Campos missionários diferentes, o mesmo Salvador. Culturas diferentes, o mesmo Evangelho. Sim. Irmãos, Deus chama os crentes para diferentes ministérios. Alguns servem as crianças. Outros servem os adultos. Outros ainda servem a comunidade local. Outros atuam em nível global. Alguns pregam, alguns ensinam, alguns evangelizam, alguns formam discípulos. Mas todo ministério deve permanecer centrado em Cristo. Amém. Amém. Versículo 9. O uso exato e a ordem dos nomes dos principais apóstolos neste versículo não devem passar despercebidos. Primeiro, a ordem corresponde, obviamente, às posições relativas e ao trabalho de Tiago e Pedro, conforme registrado em Atos. Pedro foi um grande missionário. Por isso, quando Paulo fala do ministério aos judeus, Pedro ocupa destaque, versículos 7 e 8. Mas, ao tratar de um ato específico e oficial da Igreja de Jerusalém, Tiago, que aparentemente presidiu o concílio, é mencionado em primeiro lugar, seguido pelos nomes de Pedro e João. Irmãos, a graça de Deus é conhecida.
E conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que me havia sido dada, versículo 9. Os líderes reconheceram a mão de Deus sobre Paulo. Não a formação de Paulo, não a inteligência de Paulo, não a personalidade de Paulo. Elas viram a graça de Deus. Todo ministério eficaz é, em última análise, obra da graça de Deus. Irmãos, o sucesso no ministério nunca depende da capacidade humana. Depende sempre da graça de Deus, a divina. A igreja cresce porque Deus age. As almas são salvas porque Deus age. As vidas são transformadas porque Deus age. Toda a glória pertence a Ele. Amém. A mão direita da fraternidade. De novo, versículo 9. Deram-nos as destas em comunhão comigo e com Barnabé. Irmãos, essa foi uma afirmação pública, a declaração de unidade, um reconhecimento de que eram companheiros de trabalho na mesma causa. A igreja primitiva estava unida em torno do Evangelho, não da política, não das lições, não das personalidades, do Evangelho. Irmãos, a unidade mais profunda que os cristãos possuem não é a nacionalidade, não é a cultura, não é a denominação, não é a língua. Nossa unidade mais profunda é Cristo. Amém. A cruz une pessoas que, de outra forma, nunca estariam juntos. Versículo 10. Paulo já havia demonstrado preocupação com os pobres na época da vista durante a fome, quando viajou para Jerusalém com Barnabé, como representante da igreja de Antioquia, Atos 11, 27 a 30. Na ocasião do concílio, ele foi lembrado dessa boa obra e incentivado a prossegui-la. Desse pedido, com o qual ele se solidarizou profundamente, surgiu a coleta entre as igrejas dos gentios, que ocupou um lugar tão importante no pensamento e nos escritos posteriores de Paulo. A mudança da primeira pessoa plural, nós, para singular eu, pode refletir a separação entre Paulo e Barnabé na época em que a coleta foi efetivamente realizada. Via Atos 15, versículos 36 a 40. O Evangelho deve continuar o ponto central da missão da igreja, versículo 10. Recomendo não somente que nos lembrássemos os pobres, o que também procurei fazer com diligência. Isso pode parecer um final inesperado. Depois de discutir questões teológicas profundas, Paulo fala sobre ajudar os pobres. Por quê? Porque a fé genuína no Evangelho produz amor genuíno. O Evangelho não é apenas uma doutrina no qual devemos acreditar. É a verdade que transforma a vida. A mesma graça que nos salva nos ensina a amar os outros. Prioridade do Evangelho. Irmãos, presta atenção com cuidado. Os apóstolos não pediram a Paulo que apresenta obras da salvação. Eles não disseram,
prega Cristo e a circuncisão. Elas não disseram prega Cristo e a observação da lei. Elas simplesmente incentivaram a compaixão cristã, prática. As boas obras não são a raiz da salvação. Elas são o fruto da salvação. Amém. Não somos salvos por servirmos os outros. Sim. Servimos os outros porque fomos salvos. Amém. Amém, verdade. Cristianismo equilibrado. A igreja nunca deve escolher entre a verdade do Evangelho e a compaixão do Evangelho. Precisamos das duas coisas. Uma igreja com verdade, mas sem compaixão, torna-se fria. Sim. Uma igreja com compaixão, nem sem verdade, torna-se superficial. A igreja bíblica proclama o Evangelho e demonstra o amor de Cristo. Verdade. Irmãos, Gálatas capítulo 2, versículos 1 a 10, nos lembra de 3 realidades fundamentais. Primeiro, vale a pena defender o Evangelho. Paulo não abre mão da verdade, nem mesmo por uma hora. O Evangelho nunca deve ser alterado. Somente Cristo salva. Segunda, o Evangelho une os verdadeiros crentes. Paulo, Pedro, Tiago e João estavam unidos. Origens diferentes, ministérios diferentes. Único Evangelho, único Salvador, uma única fé. Sua moralidade não pode salvá-lo. Suas atividades religiosas não podem salvá-lo. Somente Cristo pode salvar. O Evangelho deve permanecer no centro. Os apóstolos se dedicavam ao ministério do Evangelho. Eles pregavam a Cristo. Eles cuidavam dos pobres. Eles glorificavam a Deus. Tudo girava em torno do Evangelho. A questão que se coloca diante de cada pessoa é simples. Em que você está confiando para ser aceito diante de Deus? Se você está confiando em Cristo e mais uma outra coisa, sua confiança é equivocada. Sua igreja não pode salvá-lo. Sua moralidade não pode salvá-lo. Suas práticas religiosas não podem salvá-lo. Somente Cristo pode salvá-lo. A mensagem de Gálatas é tão relevante hoje quanto era no primeiro século. Irmãos, somos justificados somente pela graça, somente para a fé, somente em Cristo, para a glória somente de Deus. Permanece firme nesse Evangelho, irmãos. Defenda esse Evangelho. Proclame esse Evangelho. E nunca o abandone. Amém. Amém. Deus o abençoe. Amém. Que bom.